Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês aqui estudando criminologia, né? Essa ciência empírica, interdisciplinar, né? Simplesmente tão fantástica e de uma complexidade um pouco grande, mas que ensina você a pensar, beleza? Senhores, hoje vamos falar de uma aula muito importante, tá? Grande parte das questões da sua prova vão sair desta aula de hoje, né? São inúmeras questões nesse sentido. Para você que já está praticando questões, já sabe disso, né? É um prazer inenarrável estar com vocês aqui mais um dia para mais uma super aula, trazendo os pontos de prova e priorizando sempre o seu entendimento, beleza? Senhores, então vamos lá. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as teorias sociológicas da criminalidade. Então anota aí no seu material, teorias sociológicas da criminalidade, tá? Então nós teremos várias teorias aqui dentro das teorias sociológicas, nós teremos várias situações e eu vou trazer elas para você. Beleza? Vamos lá então. Com o surgimento das teorias sociológicas da criminalidade, houve uma divisão que teve por base a forma como sociólogos encaram a composição da sociedade. Veja bem, então nós temos aqui duas teorias que são importantes para você. A teoria que nós chamamos consensual, ou teoria do consenso, ou a teoria chamada de conflitual, ou teoria do conflito, tá? Então vamos lá para a gente entender. Assim, nós temos o quê? As teorias macrosociológicas se dividem em teorias do consenso, igual eu trouxe para você, né? E são chamadas de funcionalistas ou da integração. Professor, como assim? Né? Teorias do consenso, funcionalistas ou da integração são nomes dados aí pelos nossos examinadores de bancas, né? E assim as bancas o trazem. Então entendam, teoria do consenso, funcionalista ou da integração ali, a mesma ideia, beleza? Mas o quê? As teorias do conflito social, ó, e teorias do conflito social. Para as teorias consensuais, então qual a finalidade aqui da teoria consensual? Ó, teoria consensual, a finalidade da sociedade é atingida quando há um perfeito funcionamento, ó, perfeito funcionamento ali das suas instituições, né? Então o que ele está querendo dizer na teoria do consenso? A máquina pública funciona muito bem, as pessoas vivem bem, as pessoas conseguem seguir as regras, então está tudo certo. Isso é a teoria consensual, teoria do consenso, beleza? Tá? Olha lá, de forma que os indivíduos, eles compartilhem o quê? Os objetivos comuns a todos os cidadãos, aceitando ali o quê? As regras vigentes daquele local, tá? Aceitando as regras vigentes e compartilhando regras sociais dominantes. Então, muito simples. A teoria chamada de teoria do consenso, funcionalista ou da integração. Então aqui os indivíduos aceitam as regras, né? O Estado simplesmente, né, eles têm aqui objetivos comuns ali para todos aqueles cidadãos e as regras vigentes compartilhando todas as ideias dominantes daquele local. Beleza? Então teoria do consenso, chamada de funcionalista ou também da integração. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre a teoria do conflito, tá? Fique tranquilo que você vai entender comigo, tá? Para as teorias do conflito, aí nós teremos a coesão, a ordem na sociedade são fundamentadas na força, na coerção. Isso aqui é importante você guardar. Ó. Teoria do conflito, o que você vai lembrar na hora da sua prova? Teoria do conflito é com base na força, tá? Com base na coerção. Elas são fundadas nessas ideias. Tá? Simplesmente em cima da porrada, né? Então aqui é basicamente o Estado colocando muito direito penal, botando medo nas pessoas, porrada, 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 que aqui elas vão ficar quietinhas, tá? Então a teoria do consenso, onde tudo funciona bem, onde a máquina pública funciona bem, é uma coisa. Agora a teoria do conflito é, não, o Estado, nós vamos impor a nossa força e aqui as pessoas vão obedecer a regra pelo medo, na base da porrada, do murro, do pescoção, beleza? Então essa é a ideia aqui na teoria do conflito, tá? Então, a teoria do conflito, ele fala de quê? Dominação, ó, na força, na dominação por alguns, sujeição de outros, né? Então o Estado ali e a submissão de outras pessoas, tá? São consideradas teorias do consenso. Então aqui agora quero que você entenda. Teoria do conflito. Base da porrada, base da força, vamos impor aqui na base do medo, tá? Agora, essa é a teoria do conflito. E teoria do consenso é, vamos simplesmente o quê? De forma objetiva, de forma comum, né? Vamos tratar as pessoas, as instituições funcionam bem, em perfeita harmonia, tá? Então essa é a ideia da teoria do consenso. Teoria do conflito, essa é na base da imposição, da força, da correção. Teoria do consenso, né? Há um perfeito funcionamento ali das instituições, tá? Então essa é a ideia. Então aqui, são consideradas teoria do consenso. Então aqui agora é importante para você. Porque na sua prova vem assim, são consideradas teorias do consenso, tem que saber quais são elas, tá? São consideradas teorias do conflito, então você tem que saber quais são elas. E depois a gente vai, pormenores ali, tratar de cada uma, tá? Mas o que eu quero que você entenda, teorias do consenso, decora quais são.
Teorias do conflito, decora quais são. E depois eu vou trazer para você, pormenores, trazendo os detalhes de cada uma dessas teorias, tá? Então vamos lá. São consideradas teoria do consenso. Então ligue elas à teoria do consenso. O quê? Escola de Chicago, né, que é a famosíssima Escola de Chicago, tá? Associação diferencial, anomia e subcultura delinquente, tá? Então essas aqui são as chamadas teoria do consenso. Então, de novo para você, Escola de Chicago, associação diferencial, anomia e subcultura delinquente. Essas são as teorias do consenso, ok? E são consideradas teoria do conflito. Aí vai trazer aqui label approach e simplesmente a teoria crítica, tá? Então esse lá entenda aqui também como etiquetamento, tá? Pode vir na tua prova assim, etiquetamento. Etiquetamento. Pode colocar para você, pode falar do label approach ou simplesmente pode falar teoria de etiquetamento para você na sua prova, tá? Tranquilo até aqui? Vamos lá então, vamos dar continuidade. Então a primeira delas que eu vou trazer para você é a Escola de Chicago. Essa aqui tem uma incidência muito grande em prova, não é difícil de entender, eu vou trazer para você todo o entendimento e você vai com certeza acertar aí as suas questões de prova. Então vem comigo aqui na Escola de Chicago. Professor, quando você fala escola, como assim? Um local? É a escola da Tia Cotinha? Não, não é a escola da Tia Cotinha. Entenda aqui como um grupo acadêmico que está estudando, um grupo acadêmico que está produzindo ciência, produzindo conhecimento, tá? Então Escola de Chicago, que não entenda como uma escola, né? É um grupo acadêmico ali que está trabalhando em prol ali da criminalidade, tá? Na verdade, contra a criminalidade, beleza? Produzindo conhecimentos ali para amparar a política criminal posteriormente, tá? Então vamos lá. Na linha da obra de Robert Park, então vem comigo, ó, Ernest Buzzard, ambos autores ali do livro estavam estudando sociologia, tá? Na Escola Criminológica de Chicago, visualizou o crime como um fenômeno ligado à área natural, tá? Isso aqui é ecologia, ó, ecologia, ó, uma área natural, coincidindo historicamente com a época das grandes migrações e formação das grandes metrópoles. Essa escola teve que enfrentar um problema, que era o problema dos guetos, tá? Então o que eu quero que você entenda aqui, né? A Escola de Chicago, né, ela simplesmente trouxe, né, uma situação voltada para a ecologia. Como assim, professor, voltado para a ecologia? Né? Aqui a cidade é responsável pela delinquência desse indivíduo, tá? Então se esse indivíduo se tornou um criminoso, é porque o lugar que ele vivia era propício a isso. Tá? Então entenda a Escola de Chicago que o meio que o indivíduo vive, ele é produto daquele meio. Tá? Então, se ele vive num lugar onde a criminalidade é maior, ele pode ser influenciado por aquela criminalidade maior. Tá? Então essa é a ideia da Escola de Chicago. Tá? Então é avaliar o que nós chamamos de ecologia. Tá? A ecologia local, entenda como meio ambiente, o ambiente desse local. Não entenda meio ambiente só com fauna e flora, entenda como local ali, tá? Então, quando a gente fala de essa área natural, entenda como a Escola de Chicago estudou a ecologia daquele local. Ó, você está aqui, se esse indivíduo, por exemplo, que cometeu um crime hoje, se ele morasse na roça, ele teria cometido crime? Não, não teria, tá? Então, o lugar que ele vive, né, essa socialização é culpada por ele ter cometido esse crime, tá? Então, basicamente, isso influenciou com que ele cometesse crimes, tá? Então, é a sociologia desse lugar, tá? Então, vamos lá. Vem comigo, ó. Necessita-se o estudo de dois conceitos para entender melhor a teoria, ó, ecologia criminal. Eu falei com você, entenda como local, ecologia criminal. Primeiro, a definição de desorganização social. A ideia de desorganização social. Essa desorganização social faz com que o indivíduo seja mais propício a cometer crimes. Tá? Então essa ideia, olha lá, nordestinos, por exemplo, ó, nordestinos que vinham para outros polos. Tá? Vem aqui, ó, a identificação de áreas de delinquência. Áreas de delinquência. Aí vem, essa escola caracterizou-se pelo empirismo e seu emprego da observação direta em todas as investigações, para combater o urgente problema social e a realidade norte-americana de seu tempo. Então, senhores, vamos lá, para você entender isso aqui. Primeiro, o que seria esse gueto, professor? Esse gueto, né, eram locais mais pobres ali da escola, estudados pela Escola de Chicago, Chicago, tá? Então, simplesmente esses lugares eram mais propícios à criminalidade, né? Então, foi feito um mapa, né, um mapeamento, onde se descobriu que o maior índice de criminalidade estava acontecendo nos guetos, tá? Então, eles estudaram, olha, essa área aqui, onde está aqui os guetos, né, é mais propício de acontecer crimes. Então, essa é a ideia aqui da Escola de Chicago, tá? Então, essa ecologia criminal, né, ela define o que nós chamamos de desorganização social, que vai influenciar esse indivíduo a cometer algum crime depois. Porque essa desorganização social, ela é propícia, esse espaço, esse local, ele é propício para que ele cometa crimes. Se ele nascesse lá na roça, num local diferente,
com pessoas diferentes, ele não seria um criminoso, tá? Então essa é a ideia aqui da escola de Chicago, né? Onde simplesmente o meio influencia esse indivíduo, tá? Então vamos lá, segue comigo. O trabalho dessa escola explorou a relação entre organização do seu espaço urbano e a criminalidade, tá? Então isso foi objeto de estudo ali da escola de Chicago. A escola de Chicago tornou-se, né, fundamental importância para o estudo da criminalidade urbana, tá? Com destaque no método de observação participante. Isso aqui pode ser objeto da sua prova, tá? Do conceito de ecologia humana. Professor, o que é essa observação participante, tá? Essa observação participante nada mais é que o indivíduo que está fazendo esse estudo da criminalidade, ele mora onde está acontecendo os crimes. Por exemplo, esse indivíduo, né, de grosso modo, para você entender, esse indivíduo que está estudando, né, que está produzindo o conhecimento que vai amparar depois a política criminal, ele morava no gueto. Então ele estava vendo o que estava acontecendo. E ele não queria ver só os crimes que aconteciam, e sim como a sociedade se portava depois que o crime acontecia. Tá? Então, morreu uma pessoa ali. Ah, essa pessoa morreu, por que ela morreu? Né? Ah, depois que ela morreu, como que a sociedade ali daquele local se portou perante o crime? Começaram a se armar, tiveram mais medo, né? Começaram a ficar mais escondidos dentro de suas casas, então ele estava estudando tudo isso. Então isso é a chamada observação participante, que o indivíduo ele participa de fé e fato daquela situação. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, olha lá. Observação participante é o conceito do que nós chamamos de ecologia humana. Aí vem, ó, Parque afirmava que a sociologia não estava interessada em fatos, né? Não só no que aconteceu ali, mas em como as pessoas reagiam a eles. Então, se houve um homicídio naquele local, eu não quero saber só por que o homicídio aconteceu. Eu quero saber como a sociedade daquele local, as pessoas que ali moravam, como elas reagiam a esse crime, né? O pós-crime, como que foi, tá? Então aqui ele não estava preocupado, interessado somente em fatos, mas sim como as pessoas reagiam a esses fatos, tá? Ah, nesse ponto, a experiência prática era considerada fundamental. Ó. Experiência prática. Essa experiência prática, eu digo para vocês, é o quê? Esse indivíduo que estava estudando, né, ele morava no gueto. Né? Então, é basicamente essa ideia. Tá? Ele morava no gueto e tinha simplesmente, ó, eu estou vendo, eu estou participando do que está acontecendo. Tá? Para ele trazer um estudo mais real, mais concreto, mais sólido. Lembra que eu falei para você que a criminologia não é com base em achismo, e sim com base em situações reais, naquilo que eu observo. Tá? Então, por isso que ela é chamada de empírica. Eu observo, anoto, depois tiro as conclusões e depois publico. Tá? Então, essa é a ideia. Então, quer uma forma melhor do que você participar, essa observação participante, que aí você vai ter o quê? Conclusões ainda mais exatas. Beleza? Essa é a ideia. Tá? Então, aqui, ó, essa experiência prática ela era considerada o quê? Fundamental. Era considerada fundamental, visto que a melhor estratégia de pesquisa era aquela em que o pesquisador participava. Então, o pesquisador participava o quê? Diretamente do objeto de estudo, tá? Do objeto ali de que se estava estudando. Então, entenderam essa parte da observação participante? Tá? Então, o pesquisador ele participava diretamente ali do objeto deste estudo. Beleza? Vamos lá. Esse método inovador, cuja introdução à pesquisa se deve à escola de Chicago, é a observação do participante. Ótimo, né? Até aí nós entendemos. Nesse método, o observador toma parte do fenômeno que estuda, o que lhe permite examiná-lo de maneira que realmente ocorre, né? De maneira que os fatos realmente ocorrem. Lembra que nós falamos que a criminologia é baseada em fatos? Sim, baseada em fatos. Então, como esses fatos realmente ocorrem? Então, esse pesquisador participava ali dessa situação e ele participava ali realmente de forma observação participante, de forma participativa, tá? Porque ele estava vendo, beleza? Olha lá. Assim, o conhecimento tem por base não a experiência alheia, a experiência de outra pessoa, mas sim a própria experiência do pesquisador, né? Então, o que importa aqui, nesse momento, nessa observação participante, é simplesmente a própria experiência do pesquisador, tá? Então, vem, ó. A primeira das teorias que eclodem com o surgimento da escola de Chicago é a teoria ecológica. Para os defensores dessa teoria, a cidade produz delinquência, pessoal. Olha isso aqui, tá? Então, para quem defende essa teoria da escola de Chicago, né, a teoria ecológica, a cidade produz delinquência. De novo, a cidade produz delinquência, tá? Então, é o que eu trouxe para você. Se esse cara estivesse no outro ambiente, né, não nessa desorganização social, isso seria diferente. Isso seria diferente, não seria assim.
né? Então, se ele morasse na roça, morasse num ambiente diferente, ele não teria cometido esses crimes, tá? Então, a ideia da Escola de Chicago para a teoria ecológica que eu trago para você, os defensores dessa teoria, eles trazem o quê? A cidade produz a delinquência, essa desorganização social que produz isso aí, tá? Então, essa é a ideia aqui, tá? Vamos lá. Existiram até áreas bastante definidas onde a criminalidade se concentra, tá? Então aqui não é exatamente a cidade inteira, por exemplo, Chicago, não. São áreas específicas onde esses crimes estão ocorrendo, onde iam acontecer, onde estavam acontecendo esses mapeamentos de simplesmente, ó, nessa área X acontece mais crimes, nessa área Y aqui acontece mais crimes, tá? Nessa área X acontecem crimes de natureza X, nessa área Y acontecem crimes de natureza Y, tá? Um mapeamento, beleza? Olha lá. Então a criminalidade se concentra e outras e que seria bastante reduzida. Aí vem, ó, a teoria ecológica explica esse efeito criminógeno da grande cidade, ó, valendo-se dos conceitos da desorganização e contágio inerentes aos meios modernos, tá? Núcleos urbanos e, sobretudo, invocando o debilitamento do controle social desses núcleos. Aí vem, principais propostas para o controle da criminalidade por parte da Escola de Chicago. Quais foram as propostas ali dos estudos ali desse grupo acadêmico da Escola de Chicago, tá? Olha lá. Propostas sempre visando prevenção. A ideia é essa mesma, realmente, vamos prevenir com que o crime aconteça. É bem melhor e bem mais barato, né? Usar a prevenção do que a repressão, tá? Então vem, ó, mudanças nas condições econômicas e sociais das crianças, tá? Ó, programas que envolvam recursos humanos junto à comunidade, para reconstruir a solidariedade social e aproximar os homens no controle da criminalidade. Tá? Então, investimento em base, investimento nas crianças, né? A proposta visando essa prevenção, mudar a estrutura social daquele local, né? Para que essa pessoa não se torne uma pessoa propícia a crimes. Tá? Então, essa é a ideia, porque nesse caso, na Escola de Chicago, né, o entendimento na teoria ecológica é que a cidade produz a delinquência. Beleza? Vamos lá, segue comigo. Com a Escola de Chicago, a criminologia ela abandonou o paradigma até então denominante do positivismo, ó, positivismo criminológico, tá? Ó, positivismo criminológico, ó, do delinquente. Nato de Lombroso. Então, aqui, pessoal, para Lombroso, como que funcionava, né? O Lombroso, ele simplesmente olhava para a pessoa, estudava, logicamente, né? Existiam os estudos, e olhava, olha, você tem um nariz grande, você tem um pescoço fino, ó, você tem essa característica tal, o seu dedo é esticado, a sua voz é meio estranha, né? Isso é antropologia. Então, você é criminoso. Ah, você, para mim, é criminoso. Então, a ideia de Lombroso, né? Quando a gente estuda com base em Lombroso, né? Quando a gente fala de lombrosianos, né? É simplesmente antropologia criminal. Tá? Então é olhar para a pessoa e falar assim, ó, você é criminoso. Por quê? Ó, eu estudei 50 cadáveres aqui, caveiras de cadáveres aqui, eu vi que o buraco do nariz das 50, 49 eram criminosos. Então você é propício a ser criminoso. Você é um criminoso. Tá? Então ele olhava a antropologia da pessoa, né? Características físicas da pessoa. Isso é antropologia criminal. Tá? Então é simplesmente olhar e falar, eu acho que você é sim e você é criminoso. Para isso não tem jeito mais não, tu vai ser criminoso. Com base nos meus estudos, tu é criminoso. A gente sabe que hoje isso não faz o menor sentido. Né? A gente sabe hoje que isso não faz o menor sentido. Mas ninguém pode ficar criticando isso a tal ponto porque ele estava estudando. Ele está procurando um meio de obter respostas. Tá? E de amparar a política criminal posteriormente. Né? Mas ele embasava isso nas características físicas, nas características psicológicas da pessoa. Até mesmo aquele cara que é muito isolado, muito quietinho. Por que esse cara é assim? Esse cara vai ser um criminoso. Tá? Então isso é estudado por Lombroso. Beleza? Então aqui na Escola de Chicago mudou esse paradigma, essa ideia. Né, que era dominante ali até a década de 70, mais ou menos ali, que era simplesmente a gente falava que predominava ali o que o Lombroso dizia, não, e depois veio mudando essa ideia, olha, não é mais a pessoa, ninguém nasce criminoso, ah, nasceu o cara, tem as características tal, ó, você vai ser criminoso, não é assim, tá? Hoje a ideia é diferente, hoje a ideia da Escola de Chicago, inclusive ela é usada até hoje, tá? A Escola de Chicago, não, peraí, a delinquência, a cidade, ela produz essa delinquência, o meio que a pessoa vive produz essa delinquência, beleza? Então lá, então vamos trazer para você aqui, ó, então, então ele fala, ó, a criminologia abandonou o quê? O paradigma até então dominante, né? Do positivismo criminológico, né? Do delinquente, o nato de Lombroso, aí vem. E girou para influências que o ambiente, e no presente caso, que as cidades podem ter o fenômeno criminal, como por exemplo, da influência dos estudos da Escola de Chicago, tivemos o quê? O Brasil, um mapa de risco da violência. Isso aqui aconteceu lá em São Paulo, no ano de 2005, tá? Com estudos da Escola de Chicago, criou-se também um ambiente cultural para as teorias que sucederam
né, e são a afeição da moderna criminologia, tá? Então hoje, pra você ter ideia, em 2005, isso aqui foi usado, né, essa ideia da escola de Chicago foi usada lá em São Paulo para mapear os pontos ali, um mapeamento do risco de violência, dos pontos que estão mais propícios a ter a criminalidade lá em São Paulo, né? Isso é por causa dessa desorganização social, tá? Então aqui nesses pontos X aqui, os pontos quentes, né, são propícios aqui de terem simplesmente maior número de crimes aqui. Por quê? Porque simplesmente estudou aqui, a escola de Chicago, a gente usou aqui o que teve esses estudos da escola de Chicago, colocou aqui e viu que realmente funciona, tá? Então realmente isso acontece sim, tá? Muitas das vezes, pessoal, você pode pegar um indivíduo, né, um indivíduo que é criado dentro da favela, por exemplo, no meio a criminalidade imensa. Ah, professor, esse cara é mais propício de se tornar um criminoso? Sem dúvida, sem sombra de dúvidas, pessoal. Sim, é claro. Porque ele é influenciado pelo meio o tempo todo. Ele cresce com essas ideias, tá? Então não quer dizer que todo cara que mora na favela é criminoso, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona, tá? É lógico que existem pessoas que vão nascer na favela, no meio pobre, numa desorganização social, e que vão vencer na vida, que vão mudar de vida, que não serão criminosos, né? E muitas dessas pessoas não são, tá? Mas eu tô querendo dizer o quê? Que é mais propício. É mais propício, porque esse ambiente, essa falta, né, essa desorganização social influi sim para que o indivíduo simplesmente debande para o lado errado, beleza? Tranquilo, vamos lá então, dando continuidade com vocês. Vamos falar da próxima teoria, que é a teoria da associação diferencial. Essa aqui também é importante? Sim, muito importante, ela também é muito recorrente em prova e ela fala muitas verdades aqui, beleza? Então, teoria da associação diferencial. Então, nós já vimos a escola de Chicago, você já viu que lá as cidades influenciam a cidade, né? Produz essa delinquência. Aqui, o que vai dizer a teoria da associação diferencial? Vem comigo. Olha lá. Teoria da associação diferencial. Já anota aí no teu material, é um ponto também muito recorrente aí dentro das provas de criminologia, tá? Então, vamos lá. Essa teoria foi iniciada por Sutherland, tá? Então guarda o nome, Sutherland, tá? Um dos sociólogos que mais influenciou a criminologia moderna, com a inspiração em Gabriel Tarde. O primeiro contato de Sutherland teve com a criminologia em 1906, na Universidade de Chicago. Ele teve essa influência da escola de Chicago. Então, o Sutherland foi influenciado pela escola de Chicago, que estava bombando lá naquela época, tá? Então, foi influenciado por ela. No final dos anos 30, Sutherland lança a expressão, ó, White Collar Crimes, né? É os crimes do colarinho branco, tá? Crimes do colarinho branco, tá? Que passa a identificar os autores de crimes diferenciados, que apresentavam pontos acentuados de dessemelhança com criminosos chamados comuns. Depois de 10 anos, este melhorou suas ideias, sendo que chegou numa formulação mais parecida da que se conhece hoje. Pessoal, essa teoria diferencial, essa teoria da associação diferencial, ela quer dizer de como o direito penal vai se portar perante essas pessoas que cometem crimes do colarinho branco, tá? Então, por exemplo, quando você fala, são pessoas diferentes, por isso tem um tratamento diferente. Então, por exemplo, vamos pensar no exemplo para você entender. Suponhamos que o indivíduo, ele furtou R$200. Ele foi lá e furtou R$200 porque ele estava com fome. Foi lá e furtou R$200. Esse cara, meu amigo, é pancada em cima dele, ele fica preso, apanha, tá? E vai ficar preso. Ah, mas ele vai devolver os R$200, vai ficar preso, tá? É crime de furto e vai ficar preso. Agora você imagina um diretor, né, um empresário, ou um agente público, né, de uma grande autarquia, né? Ele vai lá, um político, ele vai lá e furta R$50 milhões. Né? Uma apropriação indébita previdenciária, por exemplo. Ele vai lá e devolve e fica tudo bem, extingue a punibilidade. Tá? Então esses são os crimes de colarinho branco. Então para Sutherland ele falava, olha, tem que ter um tratamento diferenciado aqui. Existe aqui um tratamento diferenciado. Por quê? Porque esse cara é um cara diferente. Esse cara que comete crime do colarinho branco é um cara diferente. Tá? Então o crime que ele cometeu é diferente do crime que esse indivíduo que vai lá e furta R$200 cometeu. Tá? Mas você pensa comigo, ambos não são crimes? São crimes, ambos são crimes, mas essas pessoas têm características diferentes e logo devem ser tratadas diferentes. Isso acontece no Brasil? Sem sombra de dúvida, né? Então quem rouba milhões hoje está solto e o cara que rouba uma fruta na feira está preso, tá? Então é basicamente essa ideia da teoria da associação diferencial. Então vem comigo para você entender como que ficou essa ideia de Sutherland. Olha lá. Teoria da associação diferencial trabalha com um processo, de quê? De aprender que alguns tipos de comportamentos desviantes requerem conhecimento especializado e habilidade, bem como a capacidade de tirar proveito de oportunidade e usá-las de maneiras desviantes. Ele está querendo dizer o quê? Que esse cara
que simplesmente rouba milhões, o cara que tem um conhecimento exacerbado de contabilidade, de uma planilha, do Excel, o cara que tem cultura, que sabe ler e escrever, esse cara ele tem uma característica diferente daquele outro que furtou R$200, que às vezes é semi-analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, tá? Então é isso que ele está falando aqui, beleza? Então ele falou que, ó, ele tem um conhecimento, o quê? Conhecimento especializado e habilidade, que nem qualquer um que domina uma planilha de Excel, né? Qualquer um que tem um conhecimento bacana de contabilidade. Né? Então essa que é a ideia. Tá? Bem como a capacidade de tirar proveito de oportunidades, né, para usá-las de maneiras desviantes. As características aí desses crimes, chamados crimes de colarinho branco. Tá? Então, assim a prática do crime não pode ser atribuída somente às pessoas pobres. Tá vendo? Não pode ser atribuída somente a pessoas pobres ou com dificuldades sociais, podendo também ser praticadas por pessoas com condições financeiras diferenciadas. Isso aqui que eu falo com você é porque muitas vezes esse cara ou é um agente público, ou ele é um diretor, ou ele é um líder de um partido, né? E o quê? E ele tem um estudo, né, muito grande, ele tem um conhecimento muito grande de técnicas, ele é habilidoso, tá? Então esse cara ele tem uma característica diferente do outro criminoso, né? São duas situações diferentes, são características diferentes. Por isso a teoria da associação diferencial, tá? Com isso o homem aprende a praticar crimes, a associar-se com referência nela. Aqui as ideias da imitação de Gabriel Tarde foram também importantes para a fixação de sua linha de pesquisa. Portanto, não se pode dizer que alguém nasce criminoso, tá? Então aqui é a ideia de Lombroso, né? Então Lombroso tinha essa ideia, colocou as características físicas e psicológicas, pô, então é criminoso. Tá? Então é lógico, feito com base em estudos, tudo isso aí, né? Aquela antropologia criminal, né? Que essas ideias foram mudando, tá? Então ninguém nasce, né? Alguém não nasce criminoso, né? Então existem outras influências aqui, tá? Não é só isso que vai contar, beleza? Então, ó, mas que o delito e a delinquência são resultado de uma socialização incorreta. Olha lá, são resultados de uma socialização incorreta desse indivíduo, tá? Vamos checar. Vamos lá. Para Sutherland, nas palavras de Chicara, né, o crime de colarinho branco, é o que nós estamos falando com você, crimes do colarinho branco, é aquele que é cometido em razão de sua profissão. Ó, em razão de sua profissão, por uma pessoa com respeitabilidade e elevado status social. Tá? E acontece sim. A gente está falando exatamente aqui de pessoas que cometem crimes do colarinho branco, são pessoas que têm uma respeitabilidade muito grande dentro da sociedade. São pessoas que têm um elevado status social, tá? Esses vão cometer ali o que nós chamamos de crimes do colarinho branco, tá? Esse crime ele possui 5 características. Professor, essas 5 características eu tenho que guardar? Sim. É como se fosse uma listinha. Guarda como se fosse uma listinha aí no seu coração, que ela vem em prova, tá? Então, quais são as características, essas 5 características que possuem as pessoas que cometem esses crimes do colarinho branco, tá? Então, vem comigo. Olha lá. 5 características, pessoal. Olha lá. O crime de colarinho branco é um crime. Então, apesar de ser um crime e o criminoso, né, de olhar para o criminoso e ver que ele é diferente dos outros criminosos, não deixa de ser um crime, tá? Então uma das características aqui é que esse crime do colarinho branco continua sendo um crime, tá? Então esse é o primeiro ponto, olha lá. É praticado o quê? Por pessoa que possui respeitabilidade perante a sociedade. Pessoas que possuem respeitabilidade perante a sociedade. Mas o quê? Essas pessoas possuem o quê? Um elevado status social. Mas o quê? Tem um cargo importante ali aos olhos da sociedade. É um diretor, é um chefe de serviço. Aqui a gente não está falando do indivíduo que furta um pão na padaria, não. Do cara que limpa o chão, não. A gente está falando do diretor. Aí está falando do chefe. Aí está falando do líder do partido. Aí está falando de quê? Está falando de tudo que você possa imaginar. O dirigente maior de uma empresa. Tá? Então a gente está falando desse pessoal. Beleza? Olha lá. Esses crimes não são comuns. Né? Não são comuns. O comum, você está acostumado com o quê? O comum é o cara que vai lá e corre, furta, sai correndo, enfia um cano na cara, pega o dinheiro, pega a carteira, pega o celular e sai correndo. Então esses crimes não são comuns, não é essa a ideia, tá? Mas sim praticados em razão da função que o cara ocupa, tá? Então são crimes praticados em razão da função que esse indivíduo ocupa, né? E como são pessoas de respeitabilidade que praticam esses crimes, há uma violação da confiança, né? Então existe uma quebra da confiança da população nesse indivíduo. Porque quando ele vai lá e comete um crime, todo mundo respeita esse cara. E olha, todo mundo respeita, todo mundo acredita, confia nele, né? E quando ele simplesmente vai lá e faz uma merda, e faz uma caca, né? O que acontece? As pessoas vão e perdem a credibilidade desse indivíduo. Há uma violação ali da confiança da sociedade para essas pessoas que cometem ali os crimes do colarinho branco. Beleza? Vamos lá. Por que simplesmente analisar essas pessoas de forma diferencial?
Né? Então a pergunta, por que analisar essas pessoas de uma forma diferenciada, já que são crimes? Já que são crimes. Né? O cara que rouba 1 bilhão, né, da Petrobras, né, e o cara que rouba 50 reais ali do tiozinho na rua. Tá? Ambos são crimes. Por que tratar esse pessoal de forma diferenciada? Aí tem aqui as explicações para Sutter. Tá? Então, você tem que lembrar, isso aqui é para Sutter, né? Antes que o aluno venha aqui apedrejar o professor, beleza? Então, que são as ideias de Sutter. Tá? Então, ó, há 3 motivos básicos aqui, segundo o Sutter. Ó, três motivos básicos. Aí vem comigo. Né? Esses homens possuíam status que não os permitiam ser confundidos com criminosos comuns. Tá? Causando um medo e admiração por parte da sociedade ou do próprio Estado, né? Uma admiração por parte do Estado, por parte ali da própria sociedade. Tá? Então, o primeiro ponto é esse aqui, ó. Esses homens, eles possuem status que não os permitiam ser confundidos com criminosos. Tá? Porque você olha para o cara, aí tu imagina. Tá? Tu olha para o cara e não imagina que simplesmente esse cara aqui ele vai cometer um crime. Né? É a mesma ideia que eu falei com você lá do etiquetamento social. Professor, etiquetamento social é o quê? Por exemplo, vamos supor que você, um belo dia, você voltando para casa às 2 da manhã. Aí, de repente, tem duas calçadas. Aí, numa calçada tá passando um indivíduo sujo, né, mal vestido, com a camisa do Flamengo. E do outro lado tá passando um cara com terno, gravata, né, e todo bem vestido, com um guarda-chuva de marca, todo legal, né? Você vai passar de qual lado? Você vai passar do lado do cara que tá sujo, vestido com a camisa do Flamengo, você sozinho, com ele numa rua escura, ou você vai passar do outro lado do indivíduo, todo bem vestido, bonitinho, tá? Você vai passar para onde? Muitas vezes você vai passar para o outro lado, né? E nesse ponto você vai criando um etiquetamento social nesse cara. Esse cara que simplesmente, né, está sendo etiquetado ali todo esse tempo, né? Imagina se durante toda a vida dele, né, ele passando na rua, ele vê que a pessoa atravessou a rua só para não passar do lado dele. Esse cara ele vai acreditando que simplesmente ele é sim criminoso. Ele vai acreditando nisso, né? É de tanto etiquetá-lo dessa forma, colocar etiqueta, é vagabundo, é vagabundo, é vagabundo, ele começa a acreditar e fala depois, né? O Estado começa a acreditar nisso, a sociedade acredita nisso e o próprio criminoso vira e fala, quer saber? Eu sou vagabundo mesmo, eu acho que eu sou vagabundo, todo mundo fala que eu sou vagabundo. Então agora você. Isso é teoria do etiquetamento social. Você está etiquetando a pessoa. Porque quando você faz isso, o que não faz você acreditar que você atravessando para o outro lado, esse cara que está bem vestido, ele não vai te furtar. Ele não vai meter um estelionato em cima de você, meter um 71. Por que não? Tá? Então isso é teoria do etiquetamento social. Teoria do etiquetamento social. Você etiqueta a pessoa sem antes conhecê-la. Tá? Sem antes conhecê-la. Beleza? Então vamos lá. Então aqui, nesse caso que eu trouxe para vocês aqui para Sutter, né, ele possui status que não permitiam ser confundido ali com criminoso. Exatamente status ali da pessoa que está bem vestido, que está ali arrumadinho. Né? Vamos lá. Aí ele fala, ó, 2. As respostas às condutas desviantes desse tipo, ó, as respostas que são dadas às condutas desviantes desse tipo específico de criminoso eram, de regra, não penais. Então essa é a regra. Né? Esses indivíduos que cometiam esses crimes do colarinho branco, né, tinham regras, simplesmente cometiam crimes muitas vezes de natureza administrativa, de natureza civil, de natureza ambiental. Tá? Então a ideia era basicamente essa. Tá? Nesses crimes, as penas não são tão altas, né, e admitem as penas substitutivas às de prisão, e as penas são mais em multas do que em privativas de liberdade. Tendo base na ideia da desnecessidade, esse é um ponto que eu quero que você guarde. Ó, desnecessidade de quê? De uma ressocialização de tal pessoa. Professor, como você está falando que existe uma desnecessidade para Sutter, né? Uma desnecessidade de ressocialização desse indivíduo que comete o crime do colarinho branco. Por quê? Meu amigo, como que você vai convencer esse cara a trabalhar? Ele é dono de uma grande empresa. Como você vai convencer esse cara que ele tem que se ressocializar, que ele tem que se socializar? Um cara totalmente sociável, tá? Então, para Sutter falar, o que esse cara vai fazer na cadeia? Não precisa de estar preso, né? É um cara que já é sociável, é um cara que é chefe de uma empresa. Você vai falar para ele trabalhar, o que ele mais faz na vida é trabalhar e furtar, né? E roubar, né? E meter estelionato, né? E cometer peculato, corrupção, né? Isso não no Brasil, pelo amor de Deus, tá? Então, simplesmente, para Sutter, ele pensava, não, esse cara não precisa de punir com direito penal pesado, porque simplesmente esse cara já é um cara sociável, né? Diferentemente lá da lei de execução penal, que vai pegar esse indivíduo que furta um pão na padaria e vamos ressocializar ele, vamos fazer ele ficar uma pessoa melhor, vamos fazer com que ele trabalhe. Essa é a ideia lá da lei de execução penal. Aqui não. Aqui ele fala o quê? Crimes do colarinho branco, existe uma desnecessidade de uma ressocialização. Esse indivíduo já está ressocializado, ele já trabalha, ele já conquistou a vida dele. Então essa é a ideia para Sutter. Por isso, a desnecessidade do cárcere, tá? Por serem já o quê? Socializados, ó.
existe uma desnecessidade aqui do cárcere para esse indivíduo, tá? Porque já era o quê? Socializado, já tinha um status perante a sociedade, tá? Esses delitos são analisados de forma diferente, porque não causam impacto direto na sociedade, ou seja, são de efeitos difusos. Isso aqui também é muito importante, vive caindo em prova. Vamos lá para você entender isso aqui e ficar claro para você. Um cara que chega, mete o cano na tua cara e você tem 50 reais na carteira, ele leva o seu patrimônio. Então ele vem e pediu o seu patrimônio, você quer que esse cara morra. Que filho da puta, levou meus 50 reais, que eu trabalhei o dia inteiro para ganhar, né? Então essa é a ideia, né, no caso, que influencia em você de forma direta, tá? Então essa é a ideia do cara que chega, meteu o cano, crime comum, foi lá, meteu um cano na tua cara, o revólver, furtou os seus 50 reais, foi embora e tu tá com uma raiva fodida dele, né? Isso aí, né, é a ideia, quando a gente fala analisando isso de um crime de forma direta. Agora o crime de forma indireta, tu não sente. O crime de forma indireta, você não sente ele acontecer. Então, por exemplo, o cara foi lá e roubou 10 milhões lá de uma empresa pública, né? Você concorda que esse dinheiro é dinheiro seu, é dinheiro do contribuinte? E que está afetando você? Sim, está afetando você. Mas ele não afeta de forma direta. Porque o seu 50 pau que estava na carteira, ele continua lá. Mas ele afeta em você de forma indireta. Porque acaba acontecendo uma recessão, o emprego vai diminuindo, né? E simplesmente as pessoas vão perdendo o emprego, uma hora vai chegar em você. Porque esse cara fez um desfalque imenso na sociedade como um todo, né? Então aqui simplesmente são de efeitos difusos, tá? É aquele que atinge todo mundo, tá? Ele não atinge só você, porque os seus 50 reais continuam na sua carteira, né? Os crimes do colarinho branco, esses 50 reais, eles continuam dentro da sua carteira. Mas amanhã você vai perder o seu emprego, né? Por quê? Porque simplesmente isso é o quê? Não atinge você de forma direta. Então os crimes do colarinho branco não atingem você de forma direta, mas eles atingem de forma indireta. Atingem você de forma indireta. Amanhã, futuramente, né, você vai precisar de um posto de saúde, você vai precisar de um remédio, não vai ter, porque esse cara pegou o dinheiro, tá? Então, eles causam uma forma, por isso que ele é tratado de forma diferente, ó. Forma diferente para Sandler, né? Para Sandler aqui, né, são delitos analisados de forma diferente, porque não causam um impacto direto na sociedade, né? Impacto direto em você. Esses são os efeitos chamados de difusos, né? Então não vem diretamente em você, mas atinge você de forma indireta, beleza? Atinge de forma indireta, tá? Agora, vamos lá. Segundo Molini Gomes, a teoria da associação diferencial de Sandler é resumida em 9 preposições, tá? Então eu vou ler para você já tem o entendimento, você já está um pouco mais confortável aqui com a matéria, já entendeu um pouco melhor como funciona, né? Eu vou ler essas preposições para você e são pontos aqui que podem vir sim lá na sua prova. Essas 9 preposições da teoria da associação diferencial de Sandler resumida em 9 preposições para você aqui. Então vem comigo para você entender, né, o que para Sandler, né, é importante, é resumido nesses 9 pontos aqui. Vamos lá. A conduta criminal se aprende. Né? A conduta criminal se aprende, diferente lá de Lombroso que eu trouxe para você, que Lombroso olhava para as características físicas, estudando, ele olhava para as características físicas ali das pessoas, psicológicas, né? Aqui não, aqui para Sandler a ideia é o quê? A conduta criminal, ela se aprende, não nasce assim, se aprende, beleza? Como se aprende também o comportamento virtuoso de qualquer outra atividade. Os mecanismos são idênticos em todos os casos, tá? Então, né, do mesmo jeito que você aprende a andar de bicicleta, você aprende a ser um criminoso. Essa é a ideia, tá? A conduta criminal se aprende em interação com outras pessoas. Aqui, ó, produto do meio, com outras pessoas, a socialização, tá? Mediante um processo de comunicação. Requer, pois, uma aprendizagem ativa por parte do indivíduo. Uma aprendizagem ativa ali por parte do indivíduo. Mas o quê? A parte decisiva do citado processo de aprendizagem ocorre no seio, onde das relações íntimas do indivíduo, tá? Então esse processo de aprendizagem criminal, ele aprende no seio das relações íntimas que ele vive, tá? Então, de seus familiares ou com pessoas do seu meio. A influência criminógena depende do grau de intimidade do contato interpessoal. Tá? Então aqui ele está justificando, ele está mostrando o porquê que a criminalidade acontece. São 9 preposições. Tá? Vamos lá, continuando. A aprendizagem do comportamento criminal inclui também as técnicas de cometimento do delito, assim como a da orientação específica, correspondentes, motivações, impulsos e atitudes da própria racionalização, atitudes da própria pessoa, né? A razão, o motivo, por que essa pessoa cometeu o crime. Tá? Então, simplesmente atitudes da conduta delitiva que ela cometeu. Beleza? Mais o que? Vamos lá. A direção específica dos motivos, impulsos, se aprende com definições mais variadas dos preceitos legais.
favoráveis ou desfavoráveis a ele. Resposta dos mandamentos legais não é uniforme dentro do corpo social, razão pela qual o indivíduo acha-se permanente contato com outras pessoas que têm diversos pontos de vista quanto à conveniência de atacá-los. Na sociedade pluralista, dito conflito de valorações é inerente ao próprio sistema e constitui base, fundamento da teoria de Sutley, da associação diferencial, tá? Mais o que? Vem comigo. Uma pessoa se converte em delinquente, né, quando as definições favoráveis à violação da lei superam as desfavoráveis, né? Então, ele está justificando, basicamente, por que a pessoa se torna um criminoso. Isto é, porque seus contatos diferenciais aprendeu mais modelos criminais que modelos respeitosos ao direito. Então foi o que ele aprendeu ao longo da vida dele, né? Então a socialização ali, essa desorganização social, fez com que esse indivíduo fosse influenciado pelo meio, tá? Mas o que? As associações e contatos diferenciais do indivíduo podem ser distintas conforme a frequência, duração, prioridade e intensidade dos mesmos. Contatos duradouros e frequentes, é lógico que devem ter mais influência pedagógica, né? Mais que outros fugazes ou ocasionais, do mesmo medo que impacto que exerce qualquer modelo nos primeiros anos de vida do homem. Costuma ser mais significativo que tem lugar em etapas posteriores, o modelo é tanto mais convincente para o indivíduo, quanto maior seja o prestígio que este atribui à pessoa ou grupos cuja definição, por exemplo, se aprende. Tá? Então, ele vai baseando aqui as ideias dele, né, as premissas dele, com base em quê? No aprendizado. Né? Você aprendeu a ser criminoso, você também quis ser criminoso, você simplesmente quis ser criminoso, ou você, esse meio te influenciou, ou você, né, exigiu de você, sujeito ativo, aprender técnicas para ser criminoso. Tá? Então, aqui é a ideia de Sutley. Mas o quê? Precisamente porque o crime se aprende, né? Igual eu falei com você, tirando aquela ideia lá de Lombroso, né? Que você, olhando para as características físicas do indivíduo, né, se traduz que ele é criminoso, aqui não. A ideia de Sutley é precisamente porque o crime se aprende. O crime aqui se aprende, né? Isto é, não se imita o processo de aprendizagem do comportamento criminal mediante contato diferencial do indivíduo com modelos delitivos e não delitivos. Implica em aprendizagem de todos os mecanismos inerentes a qualquer processo deste tipo. Beleza? Mas o quê? Embora a conduta delitiva seja uma expressão de necessidades e de valores gerais, não pode ser explicada como concretização deles, já que também a conduta adequada ao direito corresponde a idênticas necessidades e valores. A perda de raízes pessoais e a falta de controle social, informal sobre as pessoas é que faz com que elas se interessem à prática de crimes. Beleza? Pessoal, essas são as 9 preposições ali que resumem aqui a teoria da associação diferencial de Sutley segundo Molina e Gomes. Espero que você tenha entendido toda a explicação que eu trouxe para você. E no final eu acabei fechando lendo esses pontos só para você marcar incisamente lá as questões certas de prova. Espero que você esteja gostando. Continue conosco. Daqui a pouco eu volto com mais criminologia para vocês. Tamo junto.